Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a vocês e através de vocês, seus entes queridos, sua parentela, seus vizinhos, seus amigos, todo mundo seja abençoado através de vocês. Agora, muitas pessoas perguntam para mim, bispo, qual tem sido o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus para se estender pelo mundo inteiro e ter sucesso no seu trabalho? O segredo, minha amiga e meu caro amigo, eu vou dar para você. Você pode colocá-lo em prática. Você pode ter sucesso. Mas você vai ter que trilhar o caminho apertado, a porta estreita. E nem sempre as pessoas estão dispostas a trilharem o caminho apertado, estreito, a porta apertada. Nem todos. Mas o segredo é a fé. É a fé. Olha só, o apóstolo Tiago, ele diz assim, meus irmãos, e eu estou falando assim com muitos irmãos, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Em outras palavras, o que adianta a pessoa ter fé e não tiver obras? Mas na frente ele diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Se não tiver as obras acompanhando a fé, é morta. Mas que obras são essas? Você pergunta. Que obras são essas? Caridade? Você frequentar a igreja? Você ser um fiel dizimista? Você ser um fiel ofertante? Você ser um fiel na igreja, à igreja, ao pastor? Só isso? Não. As obras que o apóstolo Tiago fala dizem respeito às obras da fé, aos sacrifícios. Porque fé todo mundo tem. Como ele pergunta logo de início, como ele mesmo fala, o que aproveita, meus irmãos, vocês dizerem que tem fé, mas não tem obras? O que adianta isso? Mas que obras, ô bispo? Eu não faço caridade, eu faço caridade, eu visito os órfãos, eu ajudo as pessoas que eu posso ajudar. Isso é muito importante, necessário, mas não é o mais importante. Não é o mais importante, porque isso, quem é de Deus, naturalmente, quer dizer, sem precisar mandar, sem precisar ser visto, já faz obras de caridade, já ajuda as pessoas, já visita os enfermos, porque é a fé que cobra isso. Mas a fé cobra muito mais do que simplesmente obras de caridade, frequência na igreja, etc. A fé cobra o sacrifício. A fé cobra o sacrifício. Mas, bispo, eu tenho feito meus sacrifícios no altar. Eu tenho feito sacrifícios nas fogueiras santas. É verdade, eu acredito. Mas e os seus pecados? Você tem sacrificado? Essa é a pergunta. Quer dizer, as obras da fé envolvem uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida com a consciência limpa, uma vida com Deus. É uma comunhão com Deus. Deus é luz.
Deus é perfeição, Deus é santidade. Então quem anda com Deus, anda na santidade. Quem anda com Deus faz o seu melhor, dá o seu melhor, sacrifica o seu melhor, a sua vida. O que adianta, por exemplo, você é uma mulher casada, bem casada, o seu marido é um homem de sucesso, você tem o seu marido em casa quase todos os dias ou todos os dias, porém, o seu marido, que não deixa faltar nada para você, mas ele tem uma amante, por exemplo. Você vai aceitar isso? Não, claro que não. Então não adianta ele ser bonzinho, trazer flores para você, cumprir suas obrigações de marido. Mas se ele tem uma amante, quer dizer, ele vive no pecado, ele vive na corrupção, ele vive na deslealdade, na traição. E você aceita isso? Claro que não. Claro que não, obviamente que não. A mesma coisa com Deus. O que adianta a gente ter obras de caridade? O que adianta a gente ter o trabalho dos anjos à meia-noite, o trabalho nas prisões, o trabalho nos hospitais, a atenção aos policiais, aos parentes dos que estão presos? O que adianta a gente dar toda a atenção, fazer o trabalho social em toda a sociedade, atingindo a todas as pessoas? Mas se vivermos no pecado, não adianta nada disso. Essas obras não vão nos justificar diante de Deus. Mais na frente, o apóstolo Tiago, ele fala de Abraão. Olha só, ele diz assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, o sacrifício caminha com a fé que agrada a Deus. Você pode verificar isso, que também Paulo fala lá aos Hebreus, dizendo que pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, porquanto a sua oferta de sacrifício o justificou diante de Deus. Ele fez o melhor para Deus. Então, minha amiga, se você tem fé, mas não tem sacrifício, a sua fé é fajuta. A sua fé não vai lhe trazer sucesso. Então, não há como a pessoa conquistar os favores de Deus com uma meia fé ou uma fé de meia boca. Não há como. Para a pessoa ser abençoada, será considerada amiga de Deus, ela tem que sacrificar. E não sacrificar apenas uma oferta no altar de vez em quando, mas sacrificar toda a sua vida, todos os dias. É o que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí é que está. É mais difícil. O que é mais fácil ou mais difícil? Negar-se a si mesmo e dar uma oferta boa no altar? Ou você fazer as suas ofertas sacrificiais e não negar a si mesmo? Quer dizer, uma coisa é a gente querer agradar a Deus com a fé, eu sinto fé, eu louvo a Deus, eu canto a Deus, eu vou na igreja, toda semana eu estou na igreja. Tá bom, isso é o que você deve fazer para o seu próprio bem, não é para o bem de Deus. Agora, o que agrada a Deus mesmo é uma fé sacrificial, uma fé que você toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue Jesus dia após dia. As pessoas veem Jesus em você. Você sabe que cristão é aquele que carrega a imagem do Senhor Jesus dentro de si? Você sabia disso?
Ah, isso muita gente não sabe nem quer saber. Mas este é o caráter da fé que agrada a Deus. Nós todos, independentemente da sua condição, todos nós que dizemos que cremos em Deus, nós temos que carregar conosco 24 horas por dia a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é sacrifício. Porque muitas das vezes você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que negar o seu coração corrupto. Você vai ter que negar as mentiras. Vai ter que negar o pecado. O pecador não quer abrir mão dos seus pecados. Você vê agora nas festas de carnaval. Quantas pessoas que dizem ser crentes vão pular o carnaval? Vão sair desnudas pelas ruas. Vão botar uma máscara para ninguém ver e vão deixar tudo aparecer. Quantas delas estarão colocando as suas vidas no altar do inferno? Por quê? Porque essas pessoas não querem negar a sua carne, não querem abrir mão da carne, da vontade do coração, dos desejos, das cobiças, das concupiscências, dos desejos incontidos que têm dentro de si. Então, o que adianta ela ter fé em Deus e manter essa vida paralela? Não, de jeito nenhum, minha amiga. Então, o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus é o sacrifício. E quando o pastor, o bispo, a esposa do pastor, aqueles que fazem parte como oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus, não querem mais sacrificar, querem viver a vida, querem curtir um pouquinho desse mundo, então eles saem fora. Saem fora. É o que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Não é digno. Não é digno. Não é digno. Aquele que ama pai, mãe, mulher, marido, irmão, irmã, ou quem quer que seja, ou a si próprio, mais do que a mim, não é digno de mim. São sacrifícios, minha amiga, meu amigo. Então a fé envolve sacrifício permanente, todo santo dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, sem falhar um só dia, uma hora sequer, um minuto sequer. Essa é a fé que agrada a Deus, a fé que sacrifica a própria vida. Você sacrifica a sua vontade porque você crê na coroa da vida depois que você partir desse mundo. Graças a Deus, isso se chama fé, e fé consciente e fé inteligente. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.